O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. E sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última segunda-feira, dia 13 de dezembro. Candidatos no Chile fazem último debate eleitoral. Pois é, tivemos nessa semana agora os últimos embates e especificamente o último debate televisivo na segunda-feira, dia 13 de dezembro. O pleito, o segundo turno, será agora, no domingo, dia 19. Esse programa está sendo gravado no dia 17 e o pleito será no dia 19, o segundo turno entre o José Antônio Cast e o Boric. Tá? As pesquisas, repito, elas estavam dando uma certa vantagem para o Boric, porém, em um universo em que muita gente havia declarado que não votaria ou que estava indeciso. Então, é basicamente impossível, tá, fazer alguma previsão, cravar um resultado nesse momento. O Boric tem essa leve vantagem nas pesquisas. O Cast, por outro lado, a gente teve um voto no primeiro turno. Os candidatos à direita receberam mais votos do que os à esquerda. E o terceiro elemento é que muita gente declarou que não sabe em quem vai votar, ou disse que não vai votar. Então isso também afeta a porcentagem dos votos válidos e tudo mais. Por exemplo, antes, no primeiro turno, tinha um universo de 25% dos eleitores que diziam que não votariam que não votariam de jeito nenhum, nem no Cast, nem no Boric. Então, teremos aí, muito provavelmente, um segundo turno com um comparecimento eleitoral, talvez mantendo a média chilena, mas, de qualquer maneira, a questão é muito difícil cravar um resultado hoje, sexta-feira. Tá? Vai ser um domingo chileno de muitas emoções, pessoal dando F5 ali na apuração dos votos e tudo mais. O Felipe, mas o Boric ganhou um apoio de última hora muito interessante. Pois é. Direto da Terra-média. Pois é, mas você não pode falar disso. De Senhor dos Anéis eu posso. Você assistiu? Assisti, li e, inclusive, participei de um grupo de estudos. Então tudo bem. Porque você é um traidor do movimento quando se trata de Star Wars. Mas então tudo bem, mas ele recebeu apoio do ator Viggo Mortensen, num castelhano ali impecável, ele que é torcedor do São Lourenço. Morou muito tempo na Argentina. Exatamente. E ele declarando apoio ao Boric. E um ouvinte nosso nos marcou, já que era o Aragorn declarando apoio nas eleições chilenas. Filho de Arathorn, herdeiro de Isildur, senhor de Dúnedain, herdeiro do trono de Gondor. E a outra notícia em relação ao Chile é que na semana passada a gente repercutiu que um juiz peruano havia dito que o ex-ditador Alberto Fujimori não poderia ser condenado pelas esterilizações forçadas, já que a extradição dele não incluiu esses crimes. E aí agora o Poder Judiciário peruano vai pedir que as autoridades chilenas ampliem o processo de extradição. Então, basicamente, vai dizer que, olha, Chile, vocês também reconhecem aqui esses crimes? Vocês já extraditaram, ele já está aqui, a gente quer saber se vocês também reconhecem esses crimes.
né? Se as autoridades chilenas falarem, a gente reconhece, então o Fujimori vai poder voltar a ser condenado, né, pela esterilização forçada de cerca de 270 mil mulheres peruanas, a maioria delas indígenas, né? Caso as autoridades chilenas falem, olha, a gente já extraditou, tá? O problema é de vocês, a gente não mete nós nessa não, aí é possível que o Fujimori acabe se safando desses crimes. E falando de ex-ditadores também, da América do Sul, ontem faleceu, né, a viúva do Augusto Pinochet, a senhora Lúcia Iriarte, 6 dias após completar 99 anos, né? E houve bastante manifestações nas ruas e nas redes também, né? Comemorando e se compadecendo da morte dela, né? E daí tem uma divisão também entre os apoiadores de ambos os candidatos do segundo turno. E a ver também, né, se esse fato vai ter alguma consequência eleitoral, né? Pensando nessa questão do legado pinochetista que é defendido pelo CAST e esse novo momento com a Constituinte, do qual o Boric é um dos símbolos. Então tem aí, né, 2, 3 dias para essa notícia ter algum impacto ou não nas urnas. Também no começo dessa semana, na segunda-feira, dia 13, Coreias do Norte e do Sul concordam em princípio sobre o fim formal da guerra. Pois é, a gente já explicou isso bastante, né, alguns anos atrás, quando a gente teve as cúpulas, por exemplo, com o Donald Trump, quando tivemos também a cúpula intercoreana, né, quando o Moon Jae-in visitou a Coreia do Norte. O primeiro Fronteiras Invisíveis na Ásia foi sobre as Coreias também. Mas, resumidamente, a Guerra da Coreia, que durou até 1953, ela foi encerrada com um cessar-fogo, né? Até hoje nós não tivemos a normalização das relações. Isso muitas vezes é chamado, né, dizem que as duas repúblicas coreanas estão tecnicamente ainda em guerra. Né? Tanto é que a fronteira entre os países, ali no paralelo 38, é uma zona desmilitarizada, né? E a Coreia do Norte, especialmente, né, sempre colocou o fim oficial do conflito como uma pré-condição para quaisquer negociações, porque isso implicaria no reconhecimento da Coreia do Norte, né, na normalização das relações. E esse encerramento formal da guerra, além de envolver as duas repúblicas coreanas, também precisa envolver a China e os Estados Unidos, que foram as duas potências garantidoras do cessar-fogo. O cessar-fogo foi assinado por 4, né, autoridades, as duas coreanas, China e Estados Unidos. E o Moon Jae-in, realizando uma visita à Austrália, tá, no início da semana, disse que há um acordo, né, entre as duas repúblicas coreanas em princípios para uma declaração de paz, tá? Ele disse que ainda não é algo finalizado, porque envolve justamente China e Estados Unidos, que o cessar-fogo, né, o armistício, é instável e que ele precisa ser substituído por algo mais perene, algo institucional, tá? E que isso vai nos ajudar a iniciar negociações para a desnuclearização e a paz na Península Coreana. Então, é basicamente o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que, relembrando algo que a gente já explicou aqui várias vezes, na época teve gente, inclusive, que ficou brava com a gente. Né? Não, a paz da Coreia do Sul vai vir graças ao Trump, alguma coisa assim. Não, também é muito crédito, é muito fruto, e principalmente é fruto, da aproximação entre as duas repúblicas coreanas e o fato da Coreia do Sul ter o governo mais disposto a negociar aí talvez dos seus últimos 20 anos. O próprio Moon Jae-in, inclusive, a gente explicou, os pais dele têm origem no norte da Península Coreana. Ele, quando era advogado, ajudou pessoas, né, que fugiam da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, inclusive, trabalhou nesse sentido.
Então, ele e o seu governo e o seu partido, né, que é o partido de centro-esquerda sul-coreano, tem como pauta a aproximação com a Coreia do Norte e o diálogo para um acordo final de paz e uma eventual reunificação pacífica no longo prazo. Porque, assim, não adianta estar quem for na presidência dos Estados Unidos se, nas próximas eleições sul-coreanas, retornar ao poder o partido mais conservador que é contra essas negociações. Isso aqui é apenas apontar que é uma das pautas principais da política sul-coreana. A gente já comentou aqui como você falar de esquerda e de direita também possui particularidades no espaço, né, geográfico e no tempo. Então, quando se fala de Coreia do Sul, um dos elementos dessa divisão partidária ideológica é qual a sua postura em relação ao norte. A pessoa que fala, não, acho que a gente devia negociar, devia dialogar mais em uma reunificação pacífica, ela vai acabar sendo identificada ou se identificando com os movimentos mais à esquerda. A pessoa que fala, não, a gente tinha que declarar a independência total logo numa vez, esquecer esses caras, a gente é a República da Coreia do Sul, e se eles encherem nosso saco, a gente tem que ir pra porrada. Né? Os nacionalistas estão mais associados com a direita sul-coreana, tá? Então, é importante colocar isso, que isso é mérito também desse governo, tá? E, como, infelizmente, devido à logística da gravação, novamente, a gente não vai ter uma gravação direto com o Átila, ele vai mandar o estudo de caso pra gente, apenas referenciar aqui uma notícia em relação à Coreia do Sul, em relação à pandemia, é que o governo da Coreia do Sul, ontem, quinta-feira, dia 16, anunciou que a Coreia do Sul vai impor medidas mais rígidas de distanciamento social devido à nova variante Omicron, e essas medidas vão valer pelo menos até o dia 2 de janeiro, ou seja, né, vamos pegar aí as festas de fim de ano, pelo menos pensando no calendário solar. E ali perto da Península Coreana, a gente vai rapidamente ali, não é nem tão perto assim, né? Mas a gente vai rapidamente até as Filipinas, já que o presidente Rodrigo Duterte, agora, ele havia, né? Primeiro ele havia anunciado que ele cogitava se candidatar a vice-presidente, porque ele não pode concorrer à reeleição, porque a Constituição filipina proíbe. Aí ele voltou atrás, aí ele disse que ele vai ser candidato ao Senado. Aí agora ele disse que não vai ser candidato ao Senado também, tá? Retirou a sua pré-candidatura ao Senado, né? Abrindo aí um vácuo, um espaço sobre o seu eventual futuro político. Notícia da quarta-feira passada, dia 15 de dezembro. Tribunal da África do Sul ordena que ex-presidente Jacob Zuma retorne à prisão. Pois é, o Jacob Zuma, ele estava em liberdade condicional por razões médicas, né? Ele foi condenado a 15 meses de prisão por desacato, tá? Vamos relembrar, né? Isso aconteceu em julho. O Jacob Zuma, ele é investigado, ele é denunciado por corrupção durante seu governo. E aí ele falou, olha, essas acusações aí são perseguição política, tem nada a ver isso daí, eu não reconheço esses processos. E aí ele recebeu lá a intimação, falando, olha, né, você tem que comparecer na audiência sobre corrupção. Ele falou, não vou comparecer porque você não reconhece esse processo. Aí veio lá outra intimação, olha, você tem que comparecer à audiência, senão você vai estar em desacato. Ele não vou comparecer coisa nenhuma. Até que ele foi declarado em desacato e condenado a 15 meses de prisão. Ele estava em liberdade condicional por razões médicas e na última quarta-feira determinaram o retorno dele à prisão, o fim da sua liberdade condicional, tá? Então, basicamente, é isso que está ocorrendo. Também na África do Sul, o governo descartou no início dessa semana um plano, né, que poderia causar a expulsão de cerca de 200 mil pessoas de origem do Zimbábue do país, tá? O que poderia causar uma crise humanitária. Por quê? Porque existe um processo administrativo, um ato administrativo do governo da África do Sul, chamado Zimbabwean Exemption Permit, tá? Então, isenção para as pessoas de origem do Zimbábue, tá? Dizendo que
as pessoas de origem do Zimbábue que entraram na África do Sul antes de 2009, tá, teriam sua situação regularizada automaticamente, ou então teriam ali uma carência para regularizar a sua situação, já que, né, o Zimbábue faz fronteira com a África do Sul, e antes ali do início dos anos 2000, especialmente na década de 1990, nós tivemos muitas pessoas do Zimbábue indo para a África do Sul com o fim do apartheid, né, buscando melhores oportunidades econômicas. Na região da fronteira, especialmente, você tem comunidades que estão presentes nos dois países, né? Então, basicamente, esse ato administrativo falava, olha, quem chegou aqui antes de 2009 pode continuar aqui, né, a gente vai, né, dar aqui uma colher de chá, usando um termo super preciso, super do direito, né? Só que o governo havia decidido suspender essa isenção. Ou seja, cerca de 200 mil pessoas correriam o risco de serem deportadas sumariamente. E se vocês olharem a data, 2009, estamos falando de pessoas que residem na África do Sul, consequentemente, há mais de uma década. E do nada poderiam ser deportadas, né? Consequentemente, isso gerou muitos protestos, gerou uma repercussão bastante negativa. Havia toda uma questão de crianças se poderiam se matricular no novo ano escolar ou não, todo esse tipo de coisa. Da população da África do Sul, dos 60 milhões de habitantes, cerca de 3 milhões são de imigrantes, e o maior grupo desses 3 milhões é de pessoas do Zimbábue, tá? Com isso, o governo decidiu abandonar a ideia de encerrar essa isenção e que afirmou que vai tentar elaborar algum projeto mais perene, mais permanente. Lembrando que, com a pandemia e o desemprego na África do Sul, nós também tivemos muitos atos de violência xenófoba na África do Sul, envolvendo comércios de imigrantes, e o que inclui os zimbabuanos, né? Então, ainda está num contexto nem um pouco saudável para você deportar 200 mil pessoas, né? E falando nisso, o Zimbábue, né, essa é uma matéria na Africa News bastante interessante, dizendo que o Zimbábue ele está sofrendo um verdadeiro êxodo de profissionais de saúde, tá? Com cerca de mais de 2 mil profissionais de saúde do Zimbábue tendo saído do país nos últimos 18 meses, com especialmente os destinos sendo Austrália, Reino Unido, África do Sul e também Estados Unidos. Tá? Estamos falando de profissionais de saúde que falam inglês, né? Porque é o idioma, né, herança do Império Colonial Britânico. Então, estamos falando de médicos, enfermeiros que saem do Zimbábue e vão para esses outros países ganharem mais, terem melhores vencimentos. Inclusive, no caso do Reino Unido, né, o Reino Unido ele flexibilizou a entrada de profissionais de saúde estrangeiros por conta da pandemia, e muitos desses profissionais de saúde são de origem do Zimbábue. Então o Zimbábue perdeu cerca de 2 mil profissionais de saúde nos últimos 18 meses. E finalmente no Quênia, nós temos um cenário de seca, tá? Que está deixando cerca de 2,9 milhões de pessoas a precisarem de assistência humanitária ou estarem em insegurança alimentar, e também a morte de muitos animais, tá? Especialmente no sul do Quênia, ali perto da fronteira com a Tanzânia. E a gente segue no continente africano também no meio da semana, já que na última quarta-feira, dia 15, o exército sudanês ocupou área ao longo da fronteira disputada com a Etiópia. Nós chegamos a comentar disso, acho que no programa retrasado, né, que nós temos uma região da fronteira, né, região de Al-Fashaga, né, entre a Etiópia e o Sudão, que é reivindicada pelos dois países, e o exército sudanês afirmou que está ocupando a região
que inclusive cerca de 21 soldados sudaneses foram mortos nesse processo, outros 30 ficaram feridos, tá? E o ditador, né? Acho que dá para colocar dessa maneira, né? O comandante militar do governo sudanês, se preferirem, né? O general Al-Burhan, afirmou que o país não vai ceder 1 centímetro de território à Etiópia, né? Ou seja, inclusive se aproveitando, né, do fato de que a Etiópia está numa guerra civil, né, está enfraquecida, né, para realizar essa ofensiva. Também na costa oriental africana, tivemos uma explosão na Somália contra uma missão de soldados da União Africana que deixou cerca de 3 mortos. Os 3 soldados mortos eram do Burundi, tá? Estavam na Somália como parte da missão da União Africana. No Benin, a principal líder da oposição, a Rekia Madugu, ex-ministra da Justiça, foi condenada a 20 anos de prisão, tá? Segundo ela e os seus advogados, a condenação é completamente política, ela é uma farsa e ela é trágica, porque ela foi condenada, inclusive, por supostamente fazer parte de uma trama para assassinar diversas figuras políticas, né? Ela que, repito, é considerada uma das principais líderes da oposição no Benin. E, finalmente, no Congo, tá, o governo congolês anunciou que tropas ugandenses estão dentro do território do país, na sua fronteira oriental, né, justamente na região da fronteira com Uganda, mas para auxiliar ao combate aos grupos islamistas da região, como as forças democráticas aliadas, e que é uma presença autorizada e que não gera nenhuma preocupação, não deve gerar preocupação para a população congolesa. Bem, passamos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Duas notícias da quarta-feira passada, dia 15 de dezembro. Parlamento de Tonga elege novo primeiro-ministro. O novo primeiro-ministro é o Siaozi Sovaleni, ele que é candidato independente e que foi ministro da Educação do país, tá? Conseguiu 16 dos 26 votos dentro do parlamento. Tá? Representa então uma vitória da oposição, já que o outro candidato, né, rival na eleição via o parlamento, era o candidato do ex-primeiro-ministro, o Porriva Tuitenoa. Então temos aí um novo ministro, um novo governo em Tonga. Isso foi recebido como, né, um processo ali de mudança, né, mudança inclusive possivelmente em políticas econômicas, porém, como a gente mencionou, né, no programa de mais ou menos um mês atrás, quando nós tivemos as eleições de Tonga, né, nós não tivemos mulheres eleitas para o parlamento do país, então são 26 homens apenas. Veremos quando ele anunciar o seu gabinete se teremos alguma ministra mulher. Passeando brevemente ali pela Oceania, primeiro pela Nova Zelândia, já que uma notícia que estava, né, no programa, caso a gente gravasse normalmente com o Átila, mas repito, a gente não gravou devido a uma questão logística nossa. Graças à Enel, que cortou a eletricidade do estúdio da Central 3 durante a semana e só normalizou hoje. Enfim, tava tudo pago, eu tenho todas as notas guardadas, viu? Mas vieram aqui na galeria onde a gente está sediado e cortaram de algumas lojas que, enfim, estavam em débito, mas a nossa no meio. Então, entre ontem e hoje, eu e o Felipe, a gente trocou sei lá quantas mensagens para tentar resolver isso, e a gente agradece
a ouvinte Ana Kay Capaz que estava elaborando um plano B para a gente conseguir gravar o programa caso a energia elétrica não voltasse. Pois é. E nessa confusão toda, a Jacinda Ardern liberou orgias. Né? Nós somos um programa family friendly, então é o máximo que a gente vai falar, né? Porque ela estava dando uma entrevista, né, sobre ali as regras, né, do sinal de trânsito, né, na Nova Zelândia, né, áreas vermelhas, áreas amarelas, áreas verdes e tal, e ela falou que encontros do Tinder estão autorizados em até 25 pessoas. Né? E aí, né, enfim, todo mundo fez piada sobre isso, brincou com isso e tal. Né? Então, na Nova Zelândia já está praticamente liberado o lamber corrimão. E outras coisas. Bem, aí eu não tô aqui para julgar. E aí a gente cruza para a Austrália, também numa notícia curiosa e uma notícia triste. Né? A notícia curiosa é que a ministra, né, o que seria a secretária de saúde do estado de Queensland, ela é a ministra da saúde, né? Então, assim, a gente está usando aqui o homólogo, né? O que seria a secretária de saúde do estado de Queensland, ela estava dando uma entrevista sobre justamente medidas contra a Covid e um jornalista falou que tinha uma aranha em cima dela. E ela manteve a calma, né? Continuou ali falando, foi auxiliada ali por, que me parece ser um guarda-costas e tal, e tiraram lá a espanha dela, a aranha dela, com um detalhe, meu caro Matias. É uma aranha que em inglês se chama huntsman, que ela pode chegar a ser a maior aranha do mundo. Ela pode ter 15 centímetros de perna. E como o próprio nome indica, ela caça homens, humanos. Aí eu já não sei. Não, sim, mas tipo, dá a dimensão do tamanho dela, que seria como se ela fosse capaz de caçar seres humanos. Então, assim, e na Austrália? Onde tudo tem uma proporção maior. É a Itu da fauna e da flora. E é onde tudo é mortal. Né? Então, assim, ela estava dando uma entrevista com uma aranha gigante na perna dela na Austrália e manteve a calma. Então, assim, essa mulher, ela tem nervos de aço. Eu quando crescer, quero ser que nem ela, porque eu teria saído correndo, pedido por um lança-chamas, teria, sei lá, me jogado no Oceano Pacífico, não sei. Tá? Então, a Yvette Duff tá aí, merece todos os elogios. E a notícia triste, né, como mencionei, na Austrália, tivemos na Tasmânia, infelizmente, um acidente numa festa infantil que deixou 5 crianças mortas depois de caírem de uma altura de 10 metros em um acidente em um pula-pula. Né, basicamente isso. Né? Teve um acidente num pula-pula, e elas caíram de uma altura muito grande e 5 delas vieram a falecer. Infelizmente, fica aí o registro, até porque, né, era parte de uma atividade de fim de ano de uma escola, né, então esse tipo de atividade de fim de ano em escolas, aí, se você trabalha com isso, enfim, então é sempre tomar cuidado, tomar aí as devidas precauções. Senado dos Estados Unidos aprova orçamento militar de 770 bilhões de dólares. Pois é, o valor é 25 bilhões de dólares maior do que o que havia sido solicitado, né, pelo governo Joe Biden. Tá? Então, o próprio Congresso expandiu, né, o orçamento militar do país. Dentre esse montante estão 300 milhões de dólares em assistência para a Ucrânia, 4 bilhões de dólares para a Iniciativa de Defesa Europeia e 150 milhões de dólares para a cooperação no Báltico. Tá?
O novo orçamento militar também prevê um aumento do soldo dos soldados, né, dos militares dos Estados Unidos. E lembrando, né, que o gasto, né, dos Estados Unidos, ele responde por mais ou menos aí, né, um pouco mais de um terço de todo o orçamento militar mundial, tá? O orçamento militar dos Estados Unidos, ele é mais do que o dobro do orçamento militar chinês, por exemplo. E ele é cerca de 10 vezes o orçamento militar russo. Tá? Isso não são hipérboles, tá? São os números apenas. Também em relação aos Estados Unidos, o Joe Biden visitou as regiões do Kentucky que foram afetados por tornados na última semana. Tá? Nós tivemos 59 tornados confirmados, especialmente no Kentucky, porém em outras regiões ali do centro e do Midwest dos Estados Unidos. Cerca de 91 pessoas já confirmadas faleceram. É o mês de dezembro, em relação a tornados, mais letal da história dos Estados Unidos. Superou o mês de dezembro de 1953, quando 38 pessoas haviam morrido no Mississippi. Tá? Dessas 91 mortes, 77 foram no Kentucky. Tá? Então, a grande maioria foi no Kentucky. Tivemos, por exemplo, as imagens de um centro de distribuição da Amazon, né, que ficou completamente detonado. Muitas pessoas ficaram presas em ferragens, todo esse tipo de coisa. E inclusive, streamers que comentaram sobre isso depois tiveram as suas contas suspensas na Twitch. Por que será? Mas já que você falou no Twitch, um abraço pro Casimiro aí, né? Que ganhou o prêmio, acho que de personalidade do ano, alguma coisa isso. assim. Tudo merecido pro Casé. Eu confesso que eu não assisto as lives dele, eu assisto o canal de cortes não, eu também. dele no YouTube. Eu assisto o canal de cortes, principalmente quando ele reage ao Shark Tank. Eu prefiro ele reagindo à comida. Mas enfim, aí eu... Mas então, cara, a gente foi de tornado no Kentucky pro Casimiro vendo o vídeo do Shark Tank. Então, mas enfim, fica, né, o registro, infelizmente, desse desastre natural nos Estados Unidos. Repetindo, Joe Biden visitou o Kentucky, supervisionou ali algumas regiões afetadas. Também em relação aos Estados Unidos, o Departamento do Tesouro incluiu o primeiro comando da capital, né, o PCC, em lista de sanções financeiras em razão de associação ao narcotráfico. Essa nova listagem do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, entretanto, não incluiu nomes de pessoas ou empresas que sejam acusadas de estarem ligadas ao PCC. Tá? Então, colocou apenas o termo como um termo guarda-chuva, não um termo umbrella, que aí qualquer atividade ligada, possivelmente ligada ao PCC, pode sofrer sanções e investigações. E uma notícia de ontem, que certamente vai dar bastante polêmica nos Estados Unidos, é porque o FDA, né, a Food and Drug Administration, é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, autorizou que mulheres que morem em locais com pouca acessibilidade à infraestrutura recebam drogas para aborto de gestação pelo correio, tá? Isso havia sido uma liberação temporária por conta da pandemia e agora foi autorizado de maneira em definitivo. Porém, 19 estados dos Estados Unidos já baniram que esse tipo de droga possa ser enviado pelo correio. Então, essa autorização só vai ser aplicada aos outros 31 estados e caso esses estados não promovam leis ou atos administrativos que barrem esse tipo de coisa. Tá? A principal droga para esse tipo de procedimento ela é utilizada em até 10 semanas de gestação e eu tenho certeza, novamente, tenho certeza que é um tema que é muito sensível para muita gente
é muito sensível nos Estados Unidos, tem sido muito sensível nos Estados Unidos por conta da lei do Texas, então certamente vai gerar recursos judiciais, vai gerar protestos, enfim. Mas repito, essa notícia de ontem, então ainda é relativamente cedo para a gente ver quais são os efeitos. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 16 de dezembro. Gangue no Haiti liberta últimos missionários sequestrados em outubro. Pois é, foram todos libertados agora. Novamente, não sabemos se eles foram libertados por negociação, se eles foram libertados porque o resgate foi pago. Tá? Não, isso não foi publicado, eles haviam sido sequestrados pela gangue 400 Mauoso. Também em relação ao Haiti, encontraram dentre os papéis, né, do presidente Jovenel Moïse, que foi assassinado, né, em julho, que ele estaria preparando um dossiê sobre a indústria do sequestro, entre aspas, no Haiti, e envolvimento de políticos com narcotráfico. E estão especulando que talvez esse dossiê que ele estava preparando que foi o motivo do seu assassinato. E uma terceira notícia em relação ao Haiti é que um caminhão-tanque explodiu em Cabo Haitien, né, que é uma das principais cidades do Haiti, deixando pelo menos 75 pessoas mortas, infelizmente. Do Haiti, a gente passa rapidamente pela Colômbia com duas notícias. Uma é que foram realizadas 2 explosões no aeroporto da cidade de Cúcuta, que deixaram 2 policiais e um dos autores do ataque mortos, e o presidente Ivan Duque declarou que o ocorrido foi um atentado terrorista. Tá? Lembrando que Cúcuta é próxima da fronteira com a Venezuela e que daí estão ali na região diversos dissidentes das Farc. E foi também nessa região que o próprio Ivan Duque sofreu aquele ataque no helicóptero presidencial. E também na Colômbia, via uma das investigações do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, né, conduzida pelo investigador-chefe Carlos Negret, acusa formalmente a Polícia Nacional Colombiana da morte de do assassinato de 11 pessoas. Tá? O relatório fala que a Polícia Nacional Colombiana abertamente desconsiderou quaisquer princípios de proporcionalidade ou quaisquer princípios de necessidade de uso de força letal, tá? Afirmando que a polícia foi responsável por 11 assassinatos durante a repressão dos protestos, especialmente em setembro de 2020. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Parlamento da Polônia aprova lei de mídia acusada de minar imprensa livre. A gente comentou um tempo atrás, agora não me lembro exatamente quando, né, que a nova lei de mídia polonesa, ela enfrentava diversas críticas porque ela bania, né, basicamente proíbe o investimento estrangeiro na mídia polonesa, tá? Segundo o governo nacionalista polonês, é para impedir propaganda russa e chinesa. Né? A questão é que um dos principais canais de notícias polonês, a TVN24, e que é um dos principais críticos ao governo polonês, é de capital dos Estados Unidos. Então, pela nova lei, que chegou a ser barrada no Senado, né, a TVN24 poderia sofrer nas suas operações, né? Provavelmente vai ter um período de carência ali, de transferência de investimento, não sei. O fato é que eles miraram na Rússia e na China e acertaram nos Estados Unidos. E o que o Senado havia barrado, a Câmara Baixa do Legislativo passou por cima. Né? A Câmara Baixa do Legislativo pode tirar um veto do Senado e conseguiu por 228 votos a 219, ou seja, um placar relativamente apertado. Né? Inclusive foi uma sessão convocada às pressas, convocada em cima da hora.
O presidente, né, Andrzej Duda, pode sancionar, pode vetar a lei, mas o fato é que os Estados Unidos já protestou contra essa notícia, porque afeta os seus interesses econômicos, já que esse canal TVN 24 é do grupo Discovery, e também enfrenta críticas da União Europeia, dizendo que é uma ameaça à liberdade de imprensa no país. Embora a lei permita, né, que entidades do espaço econômico europeu possam participar da imprensa europeia, da imprensa polonesa, melhor dizendo. Então, sei lá, a Deutsche Welle, o El País, já que a gente citou, podem operar na Polônia pela lei, tá? Mas mesmo assim a União Europeia criticou essa nova lei, mas a Câmara Baixa aprovou a lei e agora o pepino está na mesa do presidente.